Abra lá novamente, agora no capítulo 16 de Atos, onde iremos continuar nesta série de ser e fazer discípulos e discípulos do Senhor. Atos no capítulo 16, leremos dos versos 6 ao 15. Atos 16. Essa será a porção da palavra de Deus para nós nessa noite. Você está pronto para receber a palavra do Senhor? Vamos então lê-la e assim meditar. Quero ler apenas o primeiro trecho e vamos trecho a trecho. Atos 16, verso 6. Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, quando chegaram à fronteira da Mísia. Tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Até aqui. O ano era 1902. 1902. Um pai, uma mãe, sentado à mesa, tomando um café, uma rotina diária, e o pai lendo um jornal. E naquele jornal, a manchete principal era a coroação do rei Edward VII. E o pai faz um comentário com a mãe, dizendo: que pena que a manchete está dessa forma. A mãe, sem entender, nesse momento entra o filho. E ouvindo toda aquela situação: pai, por quê? Que pena. E o pai responde: aqui diz apenas que a coroação dele está por vir, mas não diz se Deus assim permitir. E o filho, sem entender: mas pai, por quê? Faz sim, filho, porque o rei Edward e o príncipe Edward VII está muito doente, com apendicite, inclusive, e quem sabe será adiado esta coroação. E assim aconteceu. Aquela coroação foi adiada e não pôde acontecer nos moldes e no modelo daquilo que os britânicos costumam fazer, como vimos recentemente. Apesar de todo o poderio, daquilo que representava, na época, o império e o poderio britânico, eles não puderam fazer do jeito que estavam acostumados a fazer. Eu não sei você, mas eu imagino que talvez, se não você, alguém muito próximo a você, em algum momento da história, passou por alguma situação em que foi impedido de fazer alguma coisa. Os planos mudaram. Algo aconteceu e que não foi possível continuar naquela direção. Não sei você, mas eu, quando essas coisas acontecem, me tiram do prumo. Me tiram do prumo. Todo um preparo, todo um foco, todo um planejamento, todo um pensamento, todo esforço. E quando está por acontecer uma situação que, ao nosso ver, momentânea, inoportuna, nos tira da direção. Estamos vendo já, há 2 semanas atrás, iniciamos esse capítulo falando da segunda viagem missionária de Paulo. Já estamos nessa série trabalhando essa segunda viagem, nessa segunda metade do livro. Paulo e a sua equipe estão avante, entendendo o chamado de Deus para anunciar o Evangelho, não apenas aos judeus até então, mas agora abrindo para povos e nações, etnias dos gentios.
E eles estão firmes e fortes, já fizeram a sua primeira viagem, agora estão na segunda, firmes, decididos, com projeto, com planos. Vamos às cidades estratégicas, cidades as quais não apenas aquela cidade pode ser alcançada, mas a circunvizinhança também. O plano está traçado, vamos juntos, vamos juntos. Estava lá Paulo, Silas, Timóteo, como vimos no nosso penúltimo culto, onde foi trabalhado esse texto. Timóteo, então, passa a participar dessa equipe. Barnabé e João Marcos vão para outra direção, mas eles estão juntos. E nesse trecho que lemos, inclusive, o próprio Lucas, que escreve esse livro, participa também dessa viagem. E ele diz, então, nós. Ele usa o nós. Então, a equipe de 4 pessoas estão ali, decididos, planejados, prontos para partir para alguns lugares. Mas, por alguma razão, algumas portas se fecharam. E eu quero falar nessa noite sobre o seguinte tema: abrindo portas e abrindo corações. Abrindo portas e abrindo corações. Deus tem essa capacidade única e exclusiva de abrir portas e abrir corações. É claro que, para abrir algumas, Ele precisa fechar outras. E a gente vai ver e entender isso. Abrir portas. O texto começa dizendo: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Parecia uma tremenda oportunidade, uma perspectiva natural. Como missionário, indo em sua segunda viagem missionária, eles estavam decididos a avançar cada vez mais. Não há nada errado até aqui. Não há nada de equívoco aqui, não há pecado, não há nenhum problema de caráter moral daqueles que estão nessa viagem, mas Deus os impede, Deus os impede. Não é que o plano estava errado, é que Deus tinha outros planos, e então Ele fecha esta porta. A direção do Senhor, Ele estava levando Paulo, a sua equipe, para outra direção. Estranho paradoxo, Deus os chama para pregar a palavra, mas agora o Espírito Santo os proíbe, em certos contextos. Christopher Wright vai dizer assim: não é que Deus tenha uma missão para a sua igreja, e sim que Ele tem uma igreja para a sua missão. A missão de Deus, ela é sempre superior àquele chamado que muitas vezes a gente entende que Ele está nos levando. Deus é soberano. E devemos submeter a direção que entendemos que é a melhor aos planos do Senhor. Deus fecha algumas portas, Deus tem um controle, Ele é soberano, inclusive, sobre o movimento missionário, a realidade, as necessidades dos campos. Irmãos, eu estou aqui hoje, dia 19 de março de 2013. Há exatamente 1 ano atrás, eu estava em outro país, em outro continente, nem imaginando, com sonhos e projetos grandiosos. Aliás, há quase exatamente há um ano, eu estava conhecendo um novo grupo, um casal, uma família de missionários, começando uma igreja na cidade de Forlì, na Itália. E nos juntamos a essa equipe, e estava sendo maravilhoso. Quando os conhecemos, parece que foi amor à primeira vista. Nos entendemos tão bem, fomos a um café, e conversamos e falamos daquilo que estávamos decididos, e eles também. Que maravilha, vamos em frente. E ele falou: que bom. A esposa disse: até bom, porque meu marido não vejo, não percebo, e ele concordava com isso, não tem um chamado para plantação, para ser o líder de uma igreja. Ela falou: vamos caminhar juntos. Estávamos lá. Mas o dia que nós compramos a nossa passagem de retorno, no dia seguinte estourou uma guerra. Não estava nos meus planos, não fazia ideia. Olhei para Sara: o que iremos fazer? Falei: vamos continuar, Deus está no controle. E fomos, partimos. Chegamos lá, a situação mudou completamente. A perspectiva agora era outra. E não fazíamos ideia daquilo que ia acontecer. Resumindo, vocês já sabem o final dessa história, como Deus estava conduzindo as coisas. Mas Deus fechou uma porta. Não foi tão simples naquele momento compreender isso, mas Deus fechou portas. Tiago vai dizer, em vez disso,
Vocês que são presunçosos, orgulhosos, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, mas faremos isto ou aquilo. Porque vocês estão dizendo: olha, nós vamos fazer negócio, vamos de uma cidade para outra e vamos continuar fazendo o nosso trabalho, ganhando dinheiro. E falou: não, vocês precisam aprender a dizer: se o Senhor permitir, nós vamos fazer isso. Muitos são os planos do coração do homem, diz Provérbios, mas é a palavra do Senhor que prevalece no final. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor quem determina os passos. Lamentações vai dizer: quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Paulo aprendeu essa lição porque até no capítulo 18, verso 21, ele diz: ao partir prometeu, voltarei, se for da vontade de Deus. Paulo aprendeu esse momento, essa lição, mas não foi simples. É importante fazer planos, mas com a humildade de que quem manda e vai direcionar é o Senhor. Isso não significa que a palavra de Deus não se espalhou pela Ásia, pela província da Ásia. Temos notícias de que o movimento missionário alcançou aquela região também. Mas para esta equipe missionária, Deus tinha outros planos. Deus tinha outros planos. Versículo 7 vai dizer: quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia. E agora novamente a expressão: mas o Espírito de Jesus os impediu. Os impediu. No texto não diz, nesses dois momentos, o que de fato impediu Paulo e sua equipe de viajarem. Não sabe-se que foi uma doença, um meio de transporte, alguma situação política, guerra. Não se diz. Não desconhecemos a motivação desse impedimento. Mas a gente sabe que alguma coisa aconteceu e que foi o Espírito de Deus que os impediu. Bitínia era uma cidade proeminente naquele momento, extremamente estratégica. Por isso fazia parte dos planos de Paulo e de sua equipe para chegar até lá. Nada de errado com o esforço direcionado para o ministério da nossa parte, mas precisamos entender que precisamos submeter a nossa estratégia ao Senhor. Ao Senhor. Precisamos submeter a nossa estratégia ao Senhor. A direção divina, e é não a estratégia humana, que conduz à missão de Deus. É Deus quem conduz todas as coisas. Como lidamos com as portas fechadas? Primeira pergunta que eu quero deixar aos irmãos nessa noite: como é que a gente lida com as portas fechadas? Principalmente aquelas, como diz o texto, do avanço do reino, da proclamação do Evangelho, quando a gente percebe nitidamente que algo está nos impedindo de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Isso sem contar as outras maneiras que Deus pode nos impedir em tantas outras situações e motivações. Mas especificamente com essa, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com isso? Será que a gente olha para isso, espiritualiza, ou diz: não, agora quem sabe, como muitos caem nesse engano, nessa falácia, o inimigo está se manifestando, porque nós estamos tentando aqui pregar o Evangelho. Nem sempre. Eu não sou advogado dele. Mas nem sempre é Ele que está nos impedindo. Às vezes é o próprio Deus que nos impede, porque Ele tem outros planos. A Ásia necessitava do Evangelho? Sim, certamente, mas não era o tempo de Deus. O chamado, a necessidade deles, não foi determinante para aquilo que Deus estava fazendo. Deus é soberano, inclusive nas necessidades que existem ao redor desse mundo. O nosso atender ao chamado de Deus, não necessariamente apenas olhando as necessidades, porque Deus está acima delas, e Ele tem planos soberanos. Ele tem planos soberanos. Mas como eu disse, da mesma forma que Deus fecha a porta, Ele abre outras. Porque o plano dele não é fechar portas, o plano dele é direcionar para o caminho que Ele está desejando. Verso 8 vai dizer: então contornaram a Mísia e desceram a Troade. É interessante que eles não ficaram ali discutindo, elocubrando, murmurando, reclamando, fazendo uma reunião. Por que isso? Não estamos entendendo. Vamos orar, vamos jejuar, vamos entender. Eles foram impedidos para uma parte e vão tentar outra direção, e novamente Deus impede essa outra direção.
Eu não tenho dúvidas que naquele momento muitas perguntas surgiram na mente de cada um daqueles que participavam dessa equipe. Mas eles estavam determinados a obedecer ao Senhor e não necessariamente a seguir os próprios planos. Como é que a gente vê isso? Olha nos versículos posteriores. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. A ideia da palavra concluindo é como se eles estivessem juntando peças de um quebra-cabeça. Eles começaram então a pensar, a entender, a colocar todas as situações que estavam acontecendo, e ele começa a encaixar todas as coisas, e depois desse ajuntar de peças, de entendimento, eles concluem, chegam a uma conclusão: Deus está nos chamando a outra direção para pregar o Evangelho. Macedônia também era uma região estratégica, extremamente, província romana. Aliás, não apenas uma província romana, mas tudo aquilo que acontecia em Roma, acontecia na Macedônia. Todas as leis, os direitos, a cultura, tudo acontecia ali. Ou seja, é como se você estivesse na Macedônia, é como se você estivesse na Itália, propriamente dita, em Roma. E eles vão para lá. O varão macedônico representava nada mais, nada menos do que o continente europeu, a Europa. O seu clamor por socorro representava a carência de Cristo naquela região. Esse episódio é um divisor de águas na história mundial. Parece uma coisa simples: Deus impediu aqui, Deus impediu ali, alguma razão tem, vamos... Divisor de águas. Agora eles estavam indo para a Europa. O primeiro momento onde o Evangelho toca em solo europeu. O primeiro momento que a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo chega. Deus agora está expandindo do Oriente verso ao Ocidente. A história das civilizações ocidentais foi decididamente influenciada pela escolha divina nessa situação. Não foi qualquer coisa. Não estamos dizendo que a província da Ásia então não merecia ouvir do Evangelho. Estamos dizendo que Deus tinha um plano gigantesco e soberano para o Ocidente em alcançá-lo com o Evangelho de Jesus Cristo. Quando Paulo relata isto, é claro que Deus estava pensando não apenas no varão macedônico, mas sabe, Ele estava pensando em mim e em você. Porque depois que foi chegando ao Ocidente, chegando à Europa, nos últimos 500 anos a gente sabe o que foi a Europa no contexto do cristianismo, o berço das missões e do avanço do Evangelho, não apenas no Ocidente, no mundo inteiro, mas principalmente no Ocidente. Eles vão então para a América, e eles chegam até o Brasil, e o Evangelho chega até nós. Sabe quando começou? Sabe quando o Evangelho chegou até Foz do Iguaçu, a Igreja Batista de Itaipu? Chegou naquele momento, naquele dia, naquela escolha, naquela decisão, quando o Espírito Santo impediu Paulo e sua equipe de irem para aquela direção e para outra direção, e fala: vai para a Macedônia. Glória a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome dEle por aquele dia. E louvado e bendito seja o nome do Senhor, porque aqueles irmãos, aquela equipe missionária de 4 pessoas, entendeu que Deus os estava direcionando para outra direção. Como lidamos com as portas fechadas? Não é simples. Mas quando a gente está decidido a seguir a orientação do Senhor, eu não tenho dúvidas que em algum momento, nessa vida ou na eternidade, nós entenderemos ao olhar para trás e ver a direção do Senhor. Hoje nós podemos testificar e dizer: Paulo, quem sabe um dia, ao encontrarmos Paulo na eternidade, eu vou dizer obrigado por aquele dia. Vou encontrar Silas, Timóteo, e vou dizer: Lucas, obrigado, porque vocês obedeceram à voz do Senhor. Certamente agradecerei ao Senhor que impediu
eles irem para aquela direção. Deus tem planos soberanos. Deus nos guia através de portas fechadas. Certamente esse texto não está especificamente falando sobre a vontade de Deus, como entender a vontade de Deus e como discorrer sobre ela. Não é esse texto o objetivo principal, mas nós podemos extrair também desse texto alguns princípios básicos. Como podemos tomar decisões que honrem ao Senhor. Primeiro, Deus nos guia através de portas fechadas e de portas abertas. Deus não nos guia apenas quando as portas se abrem, como a gente de costume pensa. Abriu, Deus está me guiando. Fechou, Deus também está guiando. Me lembro de uma ocasião, quando um jovem veio para mim e disse: pastor, ore por mim, porque essa semana eu tenho uma entrevista em São Paulo, e é uma entrevista muito boa, numa empresa super interessante, financeiramente falando, mas principalmente pensando na minha carreira. Ele tinha acabado de se formar. Olha que oportunidade maravilhosa, ore por mim. E ele estava animadíssimo para aquela entrevista. Passou a semana, ele foi à entrevista, e no final da semana seguinte ele veio, já todo cabisbaixo. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: eu fui na entrevista, ele fui. E como foi? Ele falou: não foi legal, não foi tão bem, não fui selecionado. Eu dei um abraço nele: que legal! Ele falou: pastor, você não está entendendo, não me chamaram. Eu falei: que bom. Eu falei: pastor, quer que eu desenhe? Não me chamaram, eu não fui selecionado. Eu falei: amém. Nós não estávamos orando para que Deus fizesse a vontade dele na tua vida? Que se fosse bom para a tua vida, que ele abrisse essa porta, e que se não fosse bom, ele fechasse? Deus está cumprindo a vontade dele para você. Amém, glória a Deus por isso. Ele me olhou: muito estranho, pastor, mas legal o que você falou. Passado 2 semanas ele veio: pastor, outra entrevista. Você não vai imaginar. Alguns anos atrás eu coloquei essa empresa como sonho. Eu sonhava em trabalhar nessa empresa. Eles me ligaram e falaram: eu quero fazer uma entrevista. Ele falou: vamos agendar. Não, você pode agora? Aí ele falou: ok, agora. Fizeram a entrevista, ele foi selecionado. Ele falou: pastor, amanhã, segunda-feira, eu começo naquela empresa, a empresa que eu sempre sonhei. E não só isso, essa empresa vai me dar a oportunidade de, inclusive, me casar e realizar o sonho da minha família, porque também é na cidade onde mora a minha noiva. Eu falei: rapaz. Aí ele falou: pastor, ora mais vezes. Eu falei: rapaz, eu não sei de nada disso, eu não tenho nada a ver, o poder não veio de mim, eu não faço ideia do que está acontecendo, eu sei que Deus tem planos soberanos. Eu não estou dizendo que sempre vai acontecer assim, viu? Porque Deus fecha portas também. Deus fecha portas também. E nem sempre acontece. Eu apenas ilustrei com esse compartilhar para os irmãos verem que Deus age assim, no abrir e fechar de portas. Deus nos guia. Deus nos guia também, não apenas em situações circunstanciais, mas também no racional. O texto ilustra que eles olharam para todas as situações, a equipe, eles se reuniram, eles pensaram, eles avaliaram, eles juntaram peças, eles viram prós, contras, e eles entenderam, inclusive a partir daquela experiência que Paulo teve no sonho, falaram: Deus está nos guiando para essa direção, para pregar o Evangelho. Concluímos que reflexão, não apenas no emocional, somos muito levados ao sentir. Eu estou sentindo alguma coisa, é de Deus então. Nem sempre aquilo que você está sentindo é. Porque, aliás, eles estavam sentindo no coração de pregar em outros lugares, mas Deus fechou a porta. Cuidado com o sentir, cuidado com o sentir. Permita-se ser guiado pela palavra e pela orientação, na reflexão, na meditação, no avaliar, no ponderar. Deus nos guia dessa forma também. Deus nos guia não apenas de forma pessoal, mas também comunitária. Comunitária. Deus nos guia, Deus envolve pessoas, homens piedosos, que podem nos ajudar com conselhos. Tinha Paulo, mas tinha Lucas, tinha Timóteo, Silas, cada um com a sua experiência, cada um com a sua bagagem, cada um com os seus pensamentos, cada um com a sua formação, e puderam ali colaborar, contribuir. Meu irmão, minha irmã, não saia por aí tomando decisões sozinhos. Procure alguém. Procure alguém maduro. Procure alguém que você possa confiar.
Alguém que você possa compartilhar dos teus planos, dos teus sonhos, dos teus projetos, e você então decidir, mas antes consultar essas pessoas, avaliar, ouvir o que eles têm a dizer. Olha, pensa nisso, avalia aquilo. Que bom, que benção, olha, é ótimo. Você já pensou nisso, você já pensou naquilo outro. Avalie as situações. Permita que Deus, então, na multidão de conselhos, onde há sabedoria, te guie também. Não saia sozinho, busque a vontade de Deus, ouvindo conselhos, porque Deus também usa outros para isso. A orientação de Deus muitas vezes vem também de forma gradual e imprevisível. Eles estavam indo. E no meio do caminho Deus impede, e eles vão para outra direção, eles continuam indo. E Deus impede para lá, eles continuam se movimentando, e Deus então revela que é para ir para outro lugar, mas eles estavam permitindo-se ouvir a direção de Deus de maneira gradual. Nós vivemos num mundo onde, por exemplo, nós temos o Google Maps, temos o Waze. Quando parti de Santos para cá, coloquei lá e vi todo o trecho, vi as estradas, vi quanto tempo, pude planejar onde eu queria parar, onde eu não queria parar, olhei o destino final, tudo certo. Às vezes a gente parte para a vida e para as nossas decisões da mesma forma, querendo saber o todo. E Deus diz assim, vai. Sim, Deus, mas antes me diz até onde eu devo ir, e depois que eu chegar ali, naquele trevo, eu viro para a direita ou para a esquerda? E Deus te diz, vai. Mas sim, eu vou, mas quando chegar lá, Ele falou, vai, quando chegar lá eu vou te dizer o que fazer. Vai até aquele ponto, e naquele ponto, quando você chegar lá eu direi. A vida cristã é assim, a gente não sabe o todo, a gente sabe o destino. Como a gente vai fazer para chegar lá? Deus vai nos orientando na medida. É como um carro numa estrada, à noite, onde o farol ilumina 100 metros, 50, 100 metros adiante. Você não vê toda a estrada iluminada, você não vê todo o percurso, mas você vai andando de ponto a ponto, de maneira gradual. Mas lembre-se que, às vezes, de maneira imprevisível também. Deus interrompe e você não consegue entender. Nós sempre achamos que entre dois pontos, isso nos diz a física, que o menor caminho entre dois pontos é uma reta. Os caminhos de Deus. Os meus caminhos não são os caminhos de vocês. Entre este ponto e esse aqui, tem muitas curvas. Há muitas curvas. Deus impede para cá, Deus impede para cá, passa para cá, porque Deus trabalha desta forma. Cuidado. Como disse o missionário David Livingstone, sem Cristo nem um passo, mas com Ele, em qualquer lugar. Mas Deus não apenas abre caminhos, abre portas, Deus também abre corações. Porque o trecho agora continua a partir do verso 11, que diz, partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. E ali ficamos vários dias. Eles devem ter desfrutado de um vento favorável, inclusive, porque eles percorreram, navegando, aproximadamente 240 quilômetros. E fizeram isso em 2 dias. Talvez para nós, mas nada de especial, mas naqueles dias as embarcações não eram como as nossas. Chegam a Filipos, a primeira cidade europeia em que Paulo então pregou o Evangelho. Cidade também extremamente estratégica. Lucas, inclusive, ao falar da cidade, fala que é uma cidade proeminente, uma capital romana, colônia, e a principal cidade daquele distrito, que de fato era uma colônia. Aliás, uma colônia, Filipos, de Roma, pelo rei Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, que inclusive dá o seu próprio nome para aquela cidade, onde havia uma mineração de ouro muito importante naquele lugar. Eles estavam lá, agora equipe missionária, invadindo territórios e mares dantes navegados. Embora provavelmente várias pessoas tenham se convertido nesse tempo,
Lucas registra apenas 3 conversões na cidade de Filipos. Mas ali se fortaleceu uma base missionária, uma base estratégica. Inclusive no verso 40 vai dizer que era a casa que eles se reuniam na cidade de Filipos. Aliás, a carta aos Filipenses, muitos colocam como a carta da alegria, a carta prazerosa, quando Paulo escreve com plena satisfação. Era esta cidade, era a estes irmãos a quem Paulo estava se dirigindo. No sábado, verso 13, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Aparentemente, Filipos não tinha uma sinagoga judaica. Eles saíram no sábado, porque estavam procurando uma sinagoga, porque era a estratégia, mas não encontraram. Muito provável, porque não tinha uma quantidade de homens suficiente, porque era necessário pelo menos 10 homens para começar uma sinagoga. Não tinha. Eles, então, vamos procurar um lugar de oração, procurar algumas mulheres que estavam à beira do rio. Mas parecia um piquenique do que uma reunião de oração na beira do rio. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura na cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os de sua casa. Os homens falam com algumas mulheres ali, uma das quais, Lídia, era da cidade de Tiatira e trabalhava com púrpura, um artigo muito caro naquele período, naquela época. Não era qualquer um que usava uma roupa de púrpura, de cor púrpura. Aliás, era uma cor dedicada à realeza. Essa era uma mulher, muito provável, bem de vida, como nós dizemos. Tinha uma renda, tinha uma casa que podia, inclusive, hospedar a outros. Mas o texto vai dizer que não apenas tudo isso, mas era uma mulher temente a Deus. Não necessariamente ela era uma convertida, porque o texto vai dizer que isso acontece depois, quando Deus abre o coração dela, mas alguém que buscava a Deus, tinha o coração já propenso, porque Deus já havia preparado o coração dela para receber a mensagem. É por isso que diz a Paulo em sonho: passa para lá, eu tenho gente lá naquele lugar, tem gente que eu estou preparando, abrindo o coração para receber a mensagem da palavra. Passa por lá. Paulo está aqui, pregando o Evangelho. Aquela mulher. O que isso significa? Significa que Deus, de toda graça, abriu seus olhos espirituais para que ela pudesse abraçar a mensagem do Evangelho. Foi Deus quem abriu o coração de Lídia. Ela não foi finalmente conquistada pelas habilidades de Paulo e de toda aquela equipe missionária. O texto é claro em dizer que foi Deus quem abriu o coração dela para ouvir a mensagem de Paulo. Não foi a capacidade de Paulo, não foi a sua eloquência, não foi a sua capacidade de explicação, de explanação daquilo que estava a dizer, mas sim foi Deus que abriu o coração. Aqui temos a primeira menção, então, de alguém se convertendo à fé em Jesus Cristo em solo europeu. Lídia é o nome dela, uma mulher. E essa convertida, uma senhora, Lídia, não posso deixar de admirar a beleza e a importância desse evento que mudou a história do mundo. Hoje a Europa está vivendo um outro momento, que carece inclusive das nossas orações. O lugar que foi o berço, o lugar que foi alvo dos direcionamentos de Deus para que o Evangelho chegasse, o lugar onde foi proeminente durante muitos anos, agora carece e necessita das nossas orações. Onde existem países onde há menos de 1% de cristãos convertidos. Naquela classificação missionária que estamos habituados a conhecer, onde menos de 2% de convertidos de uma nação, de um povo, de uma etnia, é considerado já um povo não alcançado. Europa hoje poderia muito bem ser considerada nações de povos não alcançados. Só não é chamada de um povo não alcançado, porque um dia foi cristianizada, e foi o berço onde foi a sua maioria. É por isso que os missiólogos, então, ao estudar, classificaram agora como países pós-cristãos.
Você consegue entender o movimento? Deus direciona, impede aquela equipe missionária de Paulo, direciona para a Europa. O Evangelho é pregado, tantos convertidos, tantos começam ali a render o seu coração a Jesus Cristo. A Europa se torna uma potência, com um exército missionário, onde o Evangelho é espalhado por todo o mundo. Mas alguma coisa aconteceu onde houve declínio, onde a palavra, a direção de Deus, o ouvir a voz de Deus e a submissão à voz de Deus se perdeu. Mas até então, a submissão à palavra de Deus, à voz do Senhor, era o que era mais forte. É por isso que o Evangelho chegou até lá. Em um ambiente, como disse, que poderia muito bem ter parecido um piquenique, do que uma reunião de oração, Paulo explica o Evangelho, aquela mulher se converte. Às vezes achamos que fazer a vontade do Senhor precisamos de uma estrutura, precisamos de recursos, precisamos de tantas situações. Deus impede, falou, vocês não vão para cá, vocês vão para lá. Eles chegam naquele lugar, nem uma sinagoga tem. Eles vão para a beira do rio, encontram algumas mulheres e começam a conversar. E dali nasce o Evangelho em toda a Europa. Situações simples, pequenas, que talvez não daríamos nada, Deus faz brotar e fazer crescer de uma forma maravilhosa, tremenda. Não despreze aquilo que é ordinário, esperando sempre pelo extraordinário. Gostamos de entender que Deus trabalha no extraordinário, quando coisas maravilhosas acontecem. Talvez imagina se Paulo chega àquela cidade e ele apenas falar, irmãos, ou irmãos não, fala pessoal, porque não eram irmãos ainda, não foram convertidos, mas fala pessoal, todo mundo se converte, vai falar, agora sim, a gente entendeu por que Deus impediu de ir para lá. Não, uma mulher, na beira do rio, não em uma sinagoga, se converte. Será que essa é a vontade de Deus? Você pode olhar hoje na história e ver o que Deus fez. Nem todo mundo está ouvindo quando estamos pregando o Evangelho. Mas lembre-se que o Senhor está preparando corações para isso. O Senhor está preparando corações para isso. 2 Coríntios 4, Paulo vai dizer que Deus cegou o entendimento, e depois vai dizer que Deus das trevas resplandece a sua luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É Deus quem abre, é Deus quem abre portas, é Deus quem abre corações. Eu sei que no teu coração, você pensa em algum familiar teu, algum amigo, algum vizinho, algum parente, algum conhecido, que você tem insistentemente, alguns irmãos têm compartilhado, porque estou conhecendo a história de cada um de vocês, e alguns têm vindo a mim dizendo, pastor, o meu marido ainda não é, minha esposa ainda não é, o meu filho. E eu gosto sempre de dizer ainda, e quando alguns dizem para mim o ainda, eu falo, é isso mesmo, ainda. Vamos orar por isso. Orar para quê? Para que Deus continue a preparar o coração. E Ele pode fazer isso de que forma? Usando a tua vida como testemunha lá dentro. Usando situações ordinárias. Quem sabe num dia, num piquenique, à beira do rio, Deus pode usar a tua vida para trazer o Evangelho na vida de alguém. Não despreze esses momentos ordinários. Não ache que Deus vai usar a palavra dele somente quando ela é pregada num grande ajuntamento, numa sinagoga, numa igreja, no culto. À beira do rio, alguém pode se converter. O continente europeu, o Evangelho no continente europeu, começou à beira do rio, com uma mulher se convertendo. Lídia, verso 15, nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E o texto vai dizer que os argumentos daquela mulher, agora serva do Senhor, uma discípula de Cristo, os convenceu. Lídia não foi salva pelas boas obras, mas ela foi salva para as boas obras. Ela não foi salva por aquilo que ela faz, mas ela foi salva para fazer alguma coisa.
Ela não foi salva porque ela tinha algo de bom para oferecer, mas ela foi salva para aquilo que ela tem de bom oferecer também. Ela ofereceu daquilo que ela tinha. Ela falou: olha, venham à minha casa. Eu posso abrir a minha casa. Eu posso receber vocês. Eu posso hospedar a vocês. Eu posso fazer da minha casa, se vocês quiserem, a base. O quartel-general, a base estratégica, o nome que queremos dar, mas estava na casa daquela mulher. Verso 40 diz: depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram da casa de Lídia. Hospitalidade. Como é que você pode servir ao Senhor? Temos os nossos PGs, onde nos reunimos nas casas. Alguns têm uma dificuldade tremenda em participar, às vezes, de atividades na igreja, mas na casa é sempre algo familiar. Até mesmo para desfrutar da comunhão, para conhecer outros. Temos os nossos PGs, eu sei que tem muita gente chegando, como a minha família está chegando, e eu tenho a necessidade de conhecer a cada um de vocês. E tenho recebido os convites, e logo em breve participaremos de cafés, de churrascos e tantas coisas boas. Mas o simples ir na tua casa, não precisa ter comida nenhuma, não precisa nem mesmo ter água, apenas estar com você, compartilhar do amor de Cristo, receber do amor de Cristo, como aconteceu essa semana, foi maravilhoso. É maravilhoso. Às vezes a gente acha que precisa de muita coisa. Aquela mulher tinha acabado de se converter, e ela falou: a minha casa está à disposição. A minha casa está à disposição. E ela usa argumentos fortes para isso. Se os senhores me consideram uma crente no Senhor, se vocês, Paulo, você que é teólogo, criado aos pés de Gamaliel, sabe muito. Se você me considera uma crente no Senhor Jesus Cristo, a minha casa eu quero usar para servir o Senhor. Você tem alguma coisa contra? O que Paulo vai dizer? Irmão, não tenho nada a dizer. Onde é que fica o endereço? Só me diz aonde estamos indo. Conclusão. Veja todas as coisas que aparentemente deram errado. Os caminhos, as curvas, os impedimentos, as direções. Eles simplesmente não conseguiam ver o caminho completo. O Espírito Santo fecha portas, mas abre outras. E eles chegaram até onde eles tinham que chegar. E o Evangelho chegou. Aquela mulher, Lídia, chegou a todo um continente, chegou ao Ocidente, chegou à América, chegou ao Brasil, chegou à Foz do Iguaçu, chegou até nós. Graças a Deus por isso. Benditas portas que são fechadas. Abençoadas são os nãos do Senhor. Há um amigo, compositor, que em uma de suas músicas, ele disse assim: o não é dom de Deus para santificar os seus. O não é dom de Deus para santificar os seus. Aprenda a ouvir os nãos de Deus. Mas o que faz? Fico parado murmurando? Não, continue caminhando. Porque você vai perceber, na sensibilidade, buscando isso, a direção do Senhor, ao abrir portas. Não estou dizendo que sempre você vai, então, com uma porta fechada, Deus vai falar a você em um sonho, mas esteja sensível à direção do Senhor, porque Deus vai continuar te dirigindo. Ele fecha umas, mas abre outras. Como vou perceber? Esteja sensível. Ore ao Senhor: Deus, me dê a sensibilidade para entender a tua direção. Consulte outros, busque na palavra a orientação e siga firme. E colha as oportunidades que Deus te dá nesses novos caminhos desconhecidos, mas cheios da bênção e da graça do Senhor, como foi ao conhecer Lídia. Onde é que você está nessa noite? Como é que está o teu coração? Como é que essa palavra chega ao teu coração? Como essa palavra chega ao teu coração? Certamente há portas fechadas. Certamente há dúvidas, há perguntas, questionamentos. Essa noite pode ser apenas mais um culto, mais uma noite. Mas pode ser também
uma noite especial, na presença de Deus, em comunhão com Ele, em oração, dizendo: Senhor, eu não compreendo. Algumas portas que se fecham me fazem tão mal, me causam dor, me trazem um sentimento de impotência, de incompreensão com a minha própria vida. Mas Deus, eu continuo confiando, como já cantamos, na Tua fidelidade. E nós podemos dizer mais uma vez: Senhor, reina em mim, que seja a Tua direção e não a minha. Sobre o meu pensar, tudo o que eu falar, que seja o Senhor a reinar em mim. Se assim for, se isso acontecer no teu coração, que noite maravilhosa será essa, onde será um marco na tua vida, na tua história com o Senhor. Por isso eu quero te convidar a orar. Onde você está, feche os teus olhos, busque o Senhor, busque a presença do Senhor em oração. Ore por você, para que Deus te ajude a compreender os nãos do Senhor, as portas que se fecham, e a compreender também as portas que se abrem, e acolher as maravilhosas oportunidades de perceber e compartilhar da graça de Deus. Ore pelo teu irmão também. Se você sabe de alguém que nesses dias tem passado por uma luta semelhante, ore por ele. Ore por ele. Ore por esses irmãos, para que Deus os alcance com a sua graça e os fortaleça, os encoraje, como foi na vida de Paulo, de Silas, de Timóteo, de Lucas, que foi na vida de Lídia, onde o texto vai dizer que não alcançou apenas a ela, e ela foi batizada, mas também os de sua casa.